Olá, pessoal. Na aula de hoje falaremos sobre Platão, um grande filósofo grego que contribuiu muito para a história da filosofia. Então, Platão é estudado no ensino médio, ele é estudado aí nas graduações, de filosofia, de direito, no nível pós-graduação, seja no direito, seja na filosofia, seja em outras áreas do conhecimento. Então, vamos lá? Nessa aula, nós abordaremos a vida e a obra de Platão, apresentaremos seus principais conceitos, sobretudo a sua teoria das ideias. Então, Platão é um filósofo que viveu antes de Cristo, Platão é aquele que foi seguidor, foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Ok? Então, lembrando que Platão viveu nesse ambiente que nós estamos vendo aqui, da polis grega. Então, ele viveu lá em Atenas, na Grécia Antiga. Lembrando que esse era um ambiente que era característico que os cidadãos participassem direto dos debates públicos, participassem de forma direta, seja na ágora, seja na praça pública, o cidadão grego podia opinar, podia votar, podia apresentar seus argumentos na praça pública. Então, Platão nasceu em 427 a.C. em Atenas e faleceu em 434. Ele é considerado um dos pensadores mais importantes de toda a história da filosofia. Ele é descendente da antiga aristocracia ateniense. Então, Platão viveu no meio político, era de uma família influente. E o Platão escreveu seus textos na forma de diálogos. Então, pessoal, uma boa forma de identificar os textos de Platão é quando o texto, a gente percebe que o texto foi escrito na forma de diálogo. Então, através da fala dos personagens, naquela história, o Platão transmitia suas ideias, seus conhecimentos, aquelas informações que ele queria transmitir aos seus alunos, aos seus discípulos, aos seus leitores. Bom, quais foram suas principais obras? Foi Apologia de Sócrates. Então, aqui ele trata sobre a morte de Sócrates, a República, onde ele vai tratar aí principalmente das ideias sobre a filosofia política em Platão, o Fédon, onde ele vai tratar o assunto da imortalidade da alma, no Banquete, ele vai tratar assuntos como o amor, como a beleza, como a sabedoria, o Fedro, que ele vai tratar da sua teoria da tripartição da alma, também importante para a ética e para a política, e no livro Político, novamente, sobre a sua filosofia política. Bom, Academia de Platão. Foi discípulo de Sócrates, Platão foi discípulo de Sócrates e o seguiu até sua morte, quando ficou extremamente desencantado com a democracia e a política ateniense, o que levou a sair da cidade em viagem. Então ele viajou para Megara, na Magna Grécia, para Siracusa, na Sicília, e para o Egito. E essas viagens, essas vivências, amadureceram seu pensamento filosófico. Então, sempre quando nós viajamos, conhecemos outros povos, outros locais, é comum que a gente tenha um amadurecimento pessoal, um amadurecimento de nossas ideias, porque nós podemos ter uma percepção maior sobre os hábitos, sobre os costumes de cada povo. Em 387 a.C., Platão retornou a Atenas e fundou sua escola filosófica, a Academia. Então, esse nome que nós conhecemos até o dia de hoje, de Academia, foi fundado pela primeira vez por Platão, lá em Atenas, na Grécia Antiga. Bom, o Platão ele é considerado o fundador da metafísica. Então, metafísica é aquilo que está além da física. Então, vamos ver o que era a metafísica de Platão. Então, o termo metafísica se refere àquilo que ultrapassa a esfera física. Então, de acordo com essa perspectiva, os seres são formados por duas dimensões. A física, que compreende as coisas materiais sensíveis e, portanto, mutáveis, e a essência, que constitui aquilo que é imutável e que só pode ser compreendido pela racionalidade humana. Essa era a ideia da metafísica para Platão. Com o estudo da metafísica, então, busca-se conhecer aquilo que é essencial do ser e que está além da sua matéria. Então, alguns teóricos afirmam que Platão fundou a metafísica, pois sua filosofia foi a primeira a afirmar a existência de uma realidade superior à do mundo sensível. Então, vamos lá. Como se dava o conhecimento para Platão?
Então, para Platão, conhecer verdadeiramente uma coisa significa encontrar, por meio da razão, então, utilizando a razão, a ideia que originou, a forma inteligível da esfera superior e perfeita das ideias, onde estão as verdades, as essências de todas as coisas, através do exercício da reflexão. Então, o que seria isso, né? Vamos fazer um exercício mental aqui. Imagino que você, estudante, deve ter na sua casa uma régua, né, no seu estojo. Você pode pegar essa régua, você pode pensar numa régua, né? Então, todos conseguem visualizar, imaginar a ideia de régua. Então, veja, a régua pode ser igual essa que eu estou apresentando aqui agora. Uma régua de 15 centímetros transparente, ok? Mas ela também pode ser assim, ó, transparente, maior, de 30 centímetros. É uma outra régua. Ela pode ser assim de acrílico, mas ela também pode ser de metal. Também você pode ter uma régua de madeira, ela pode ser de outra cor, pode ser azul, amarela. Todas elas são régua. Então vejam, como que funcionava essa teoria das ideias de Platão? Existe para ele a ideia de régua. Então, a ideia de régua, todos nós conseguimos chegar na ideia de régua através da razão. Nós conseguimos pensar o que é a régua. Essa ideia de régua, ela é o que ele chama de essência, né? Essa forma da ideia, essa essência, ela é imutável. Agora, para Platão, no mundo sensível, que ele chama, né? Então, no mundo das ideias, nós vamos ver mais à frente, a régua, a ideia é a mesma, só existe uma ideia de régua, todo mundo pensa que é a régua. Mas aqui no mundo sensível, ela pode adquirir formas diferentes. Então, voltemos aqui, ó. Então, as coisas materiais e sensíveis são mutáveis, né? Que nós falamos agora. Então, vários tipos de régua. Já a essência, que constitui aquilo que é imutável. Então, a ideia de régua é uma só. Mas aqui no mundo sensível, elas podem se apresentar de várias formas. No mundo das ideias, que Platão chama, como nós veremos mais adiante, ela é imutável, ela é a essência, é aquilo que só pode ser compreendido pela racionalidade humana. Então, Platão ele considerou existir uma espécie de Deus artífice, que ele chamou de demiurgo, que criou todas as coisas no mundo sensível. Então, aqui no nosso mundo, tudo que nós vemos foi criado pelo demiurgo. É o nome que ele chamou desse Deus criador. E, de acordo com essa perspectiva, existe uma forma na esfera ideal que foi contemplada pelo demiurgo e, a partir dela, ele criou as coisas materiais, que são o quê? São cópias dessa esfera inteligível. Ok? Então vamos lá, vamos compreender melhor o que é essa teoria das ideias de Platão, a sua famosa teoria das ideias. Então a filosofia conheceu um impasse logo no seu nascimento. Então os filósofos pré-socráticos, que nós já estudamos em aulas anteriores, Parmênides e Heráclito, defendiam teses opostas sobre o ser e privilegiavam aspectos distintos da realidade em suas formulações. Então Parmênides insistia que o ser era único, imutável e imóvel, e que não aceitava variação, mas recusava que o não ser e todas as suas derivações, como movimento, pudessem, de fato, existir. Já Heráclito, né, o outro pré-socrático, privilegiou o aspecto da realidade que predomina o movimento, a mudança e a multiplicidade, além de enfatizar o não ser das coisas, ou a capacidade de as coisas se transformarem, virem a ser. Diante das teses contrárias dos pré-socráticos, Platão reconheceu que Heráclito acertou ao afirmar que existia uma multiplicidade no mundo, pois afinal nossas sensações, nossos sentidos realmente mostram essa variedade. Né? Então Platão admitiu também que Parmênides acertara em sua constatação, já que a multiplicidade percebida pelos nossos sentidos deve estar relacionada a um aspecto da realidade imutável e única. Então, ele achou que os dois tinham razão. Então, se ambos parecem ter razão, dependendo do ponto de vista enfatizado, como que podemos solucionar esse problema? Então, como que o Platão superou isso? Para superar essa posição, Platão afirmou que existem dois planos da realidade, o mundo sensível e o mundo
inteligível. Então, o primeiro mundo nos é acessível pelos sentidos, o mundo sensível. Chegamos ao segundo meio por meio do conhecimento racional, utilizando o método dialético, ou seja, o acesso se dá apenas pela filosofia, que é o mundo inteligível. Então vamos lá. O que é a ideia? Nós estamos vendo a teoria das ideias. A ideia se refere à natureza essencial do ser. Então, para Platão, conhecer a essência é conhecer o que a coisa é em si e não somente o que se pensa a partir da manifestação visível que percebemos dos seres. Demos o exemplo de uma régua, né? Podemos pensar na cadeira, no carro, qualquer objeto que vocês imaginarem. Nós conseguimos pensar na ideia, na essência. Como ele vai se apresentar no mundo sensível, isso pode ser várias variações. É o que o Platão chamava de forma platônica. Então, a forma platônica se encontra na esfera da metafísica, chamada de mundo inteligível, mundo das ideias. Então, a forma platônica que nós estamos falando é o círculo, por exemplo, é a bola. Todos nós sabemos o que é um círculo. Agora, se ele vai se apresentar num círculo maior, num círculo médio, num círculo menor, se vai ser azul, se vai ser verde, não sabemos. O triângulo da mesma forma, o quadrado e assim todos os objetos que nós podemos imaginar. Na forma platônica, ele é imutável. Agora, aqui no mundo das ideias, ele pode assumir aí várias outras formas. Bom, nós vimos que para Platão só conseguimos chegar no mundo inteligível através do uso da dialética. Então, para Platão é preciso subir, ascender pela dialética, através de vários níveis para chegar até o conhecimento verdadeiro. Veremos um pouco disso também quando formos falar sobre a sua famosa alegoria, o mito da caverna. Então, para Platão, o conhecimento das ideias acontece por meio da dialética, um processo de ascensão em busca da verdade. Então, de acordo com a perspectiva platônica, o ser humano não alcança a verdade de uma vez só, mas de forma gradativa, até que o sujeito alcance a ideia em si, contemplando ao final desse processo a forma inteligível. Então, ele precisa ir estudando, ele precisa ir refletindo, ele precisa usar a sua razão. Nós vamos ver isso, como ele acredita que se dá, por exemplo, o processo educacional. Vamos dizer que é um processo gradativo, até ele conseguir atingir a esfera inteligível. Então, para Platão, as ideias ou formas não são simplesmente conceitos mentais, mas essências, nós já vimos, que existem por si mesmo em um sistema hierárquico. Então, dentro desse sistema hierárquico, dentro das ideias, dentro de tudo aquilo que a gente pode ir conhecendo, estaria a ideia de bem, a mais importante de todas as ideias. Então, depois que o homem conhece sobre várias coisas na vida, ele pode conhecer sobre as ciências, pode conhecer sobre a história, pode conhecer sobre a psicologia, pode conhecer sobre as matemáticas, ele pode conhecer sobre diversas áreas de conhecimento, mas ele vai chegar depois de muito refletir, de muito estudar na ideia de bem, ok? A passagem de um grau para o outro ocorre pelo exercício da dialética, quando a pessoa encontra as condições no nível de conhecimento inferior e passa ao grau seguinte. Então, nesse sentido, a educação ocupa um papel fundamental na filosofia platônica, já que é por meio dela que a alma é direcionada para contemplar a ideia de bem. Então, vejamos aqui o sistema educacional proposto por Platão. A gente consegue perceber nesse sistema como vai dando essa ascensão da dialética. Então, ele acreditava que o homem deveria passar por algumas seleções e essa seleção dependia da idade. Então, aos 7 anos, o homem passava pela primeira seleção. Então, os menos aptos passariam para a classe do povo e os demais continuariam nesse processo seletivo. A segunda seleção aos 20 anos. Então, os menos aptos passariam para a classe dos soldados e guerreiros seguindo o treinamento cívico, ginástica, música, dança e arte. E os demais continuariam. Aos 30 anos, os menos aptos passariam a ocupar os cargos menos importantes na administração pública. Aos 35, os mais aptos seriam escolhidos para iniciar o estudo em ética, política e física. Então, veja, está só aumentando o seu conhecimento. E aos 50 anos, no exame final, os melhores, aqueles que se destacaram, tornariam-se os governantes da cidade.
né? É aquela ideia do filósofo rei, do rei filósofo de Platão, pois teriam contemplado as ideias inteligíveis. Então, aquele que contemplou a ideia de bem, chegou no topo aí da ascensão da dialética, poderia ser o governante, porque se ele já contemplou a ideia de bem, se ele conhece a ideia de bem, ele vai reproduzir no mundo sensível, de diversas maneiras, o bem. Ok? Então, a educação seria, para Platão, a arte de reviravolta. Uma arte que sabe como fazer o olho mudar de orientação de modo mais fácil e eficaz possível. Não a arte de produzir nele o poder de ver, pois ele já possui, sem ser corretamente orientado e sem olhar na direção que deveria, mas a arte de encontrar o meio para orientar. Então, a educação seria orientar a mente, orientar o indivíduo na busca do conhecimento. Bom, vejamos aqui dois conceitos importantes para Platão, né, para o estudo do platonismo, dois conceitos aí que eram importantes na época dos gregos, ideias e conceitos que vieram desde os pré-socráticos, desde os primeiros filósofos. Então, o conceito de doxa e episteme. Então, o oposto da ciência é a opinião, que é a doxa, caracterizado pela falta de garantia acerca de sua validade. E a demonstração, né, que é uma das concepções de ciência, é aquela na qual a garantia da validade ocorre com a demonstração de afirmações, isto é, interligando-se no sistema ou no organismo unitário no qual cada uma delas seja necessária e nenhuma possa ser retirada, anexada ou mudada. Então, esse é o ideal clássico de ciência, né? Percebam que naquela época dos gregos eles não tinham muitos instrumentos, então eles tinham que utilizar-se de demonstrações, né? A partir de afirmações que eles iam encadeando para tentar apresentar uma ideia, apresentar um conhecimento a alguém. Então, esse foi o ideal epistêmico de ciência. Então, vejamos nas palavras de próprio Platão. Então, Platão comparava a opinião às estátuas de Dédalo, que estão em atitude de fuga. Então, para Platão, as opiniões desertam da alma, de modo que não terão grande valor enquanto alguém não conseguir atá-las com um raciocínio causal. Mas, uma vez atadas, tornam-se ciência e permanecem fixas. Então, Platão conclui que a ciência é mais valiosa do que a opinião legítima e difere dessa por seus nexos. Então, uma simples opinião não tem um valor. Agora, uma sequência de opiniões que vão sendo concatenadas, que vão sendo analisadas de uma forma causal, usando um raciocínio, essa sim pode se transformar em ciência, né? E através aí desses nexos, desse raciocínio lógico, é possível, segundo Platão, a gente ter um raciocínio que seja mais permanente. Então, vejamos aqui uma definição de dicionário sobre episteme. Termo grego usado por alguns estudiosos para indicar algum tipo de saber, que, diferentemente da doxa, é certo, estável e fundamentado, ou seja, dotado de garantias de incontroversa validade. Então, indicar algum tipo de saber. Isso seria episteme. E nós vimos que, para os gregos, a forma clássica seria essa demonstração, essa ideia de ciência através da demonstração. Bom, outros dois conceitos importantes são os conceitos aí de anamnese ou reminiscência. Você pode encontrar aí na sua prova, você pode encontrar na sua questão sobre essa reminiscência. O que seria isso? Então, a anamnese, em grego, significa recordação, reminiscência. Então, o termo indica a teoria de origem mítico-filosófica com que Platão tenta explicar o problema do conceito e do conhecimento em geral. Então, para Platão, a alma, né, a mente humana, não adquire conhecimentos a partir do exterior, mas ela recorda no seu interior aquilo que outrora adquiriu e depois esqueceu. Então, retomando a teoria de Pitágoras sobre a metempsicose, Platão acha que as almas transmigram de um corpo para o outro, mas antes de ocupar um novo corpo, tem a possibilidade de contemplar as ideias, o modelo perfeito das coisas. Então, esse conhecimento ele é perdido no esforço do nascimento, né? No momento ali do parto, se perde, e posteriormente ele é despertado através da observação das coisas. Então, quando nós observamos as coisas no mundo sensível,
Platão acredita que nós estamos recordando aquilo que nós já contemplamos na ideia. Essa teoria aqui de Pitágoras, né, que foi retomada por Platão, ela diz o seguinte: então, o que é a metempsicose? É a teoria segundo a qual a alma é imortal e transmigra de um corpo para o outro após a morte. Então, professada ainda hoje no Oriente pelas regiões hinduístas e budistas, a doutrina da reencarnação chegou à Grécia com a seita misteriosa dos órficos e com os ensinamentos de Pitágoras. A sua importância na história da filosofia reside em ter sido depois assumida por Platão como explicação místico-filosófica da anamnese. Tá ok, pessoal? Então, em outras palavras, a percepção do mundo externo não fornece nenhum conhecimento, somente é um estímulo à recordação. Então, o conhecimento dá-se por meio de uma visão intelectual, quando conseguimos reconhecer na complexidade do mundo real as formas essenciais, protóticas, ou seja, as ideias, ok? Então, no mundo real, nós vemos aí as cópias dessas ideias. Pessoal, era sobre isso que nós queríamos falar. Esses são os conceitos iniciais sobre Platão, a sua teoria das ideias, e que certamente facilitará a sua compreensão quando nós estudarmos na próxima aula sobre a alegoria ou mito da caverna, onde toda essa teoria ela fica mais clara através de uma metáfora muito famosa que Platão utilizou-se para explicar essa sua teoria. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.